Olá pessoal, chegamos com mais um vídeo aqui para o canal. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje a continuação da rodada de número 3 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tabela de classificação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a fazer a sua inscrição e ativa o sininho das notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa aqui o seu like, o seu joinha, ele ajuda bastante no crescimento do nosso canal. Você também pode participar deixando o seu comentário, o seu elogio, o time que você torce e o que você está achando da Copinha de 2025. Participe! A sua participação ela é gratuita. No grupo 1, nós temos o Botafogo, que terminou em primeiro lugar com 9 pontos em 3 jogos. O Votoporanguense foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Floresta foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Fast Club terminou na quarta posição com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 2, a Ponte Preta ficou na primeira posição com 7 pontos em 3 jogos. O IAP foi o segundo colocado com 5 pontos em 3 jogos. O Cuiabá foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Santa Fé foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 3, terminou assim. O Operário foi o primeiro colocado com 9 pontos em 3 jogos. O Santa Cruz de Pernambuco foi o segundo colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Tanambi foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Fosse Luz foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 4, o Criciúma terminou na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O Mirassol foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Capitão Poço foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Rio Branco foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 5, terminou assim. O Guarani foi o primeiro colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Atlético Mineiro foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Nova Iguaçu foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Francana foi o quarto colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 6, terminou assim. O Botafogo de São Paulo ficou na liderança com 7 pontos em 3 jogos. O Bandeirante foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Azuris foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. A Tunaluso foi a quarta colocada com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 7, terminou assim. A equipe da Ferroviária ficou em primeiro lugar com 7 pontos em 3 jogos. O Santos foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Cefat foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Jacioba foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 8, o São José ficou com a primeira posição com 6 pontos em 3 jogos. O Vitória foi o segundo colocado com 5 pontos em 3 jogos. O Comercial foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Retrô foi o quarto colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 9, terminou assim. O Água Santa ficou na liderança com 6 pontos em 3 jogos. O CRB foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Brasiliense foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Tupã foi o quarto colocado com 3 pontos em 3 jogos. No grupo 10, terminou assim. O Fluminense, na liderança, com 9 pontos em 3 jogos. O Linense foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Inter de Limeira ficou na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Coimbra foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 11, terminou assim. O São Paulo na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O 15 de Jaú ficou na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Serra Branca ficou na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Picos foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 12, terminou assim. O Juventude foi o primeiro com 6 pontos em 3 jogos. O América de Natal foi o segundo colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Operário foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos.
O Comercial Tietê foi o quarto colocado com 3 pontos em 3 jogos. No grupo 13, terminou assim: o Cruzeiro na liderança, com 7 pontos em 3 jogos. O Real Brasília foi o segundo colocado com 5 pontos em 3 jogos. O São Carlos foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Imperatriz foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 14, a Portuguesa, na liderança, ficou com 7 pontos em 3 jogos. O América do Rio de Janeiro foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Atlético Goianiense foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Itaperiense foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 15, terminou assim: o Desportivo Brasil na liderança com 5 pontos em 3 jogos. O Curitiba foi o segundo colocado com 5 pontos em 3 jogos. O Dom Bosco foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Ercílio Luz foi o quarto colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 16, terminou assim: o Capivariano foi o líder com 7 pontos em 3 jogos. O Bahia foi o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos. O Sergipe foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Madureira foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 17 terminou assim: o Osasco Audax na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O Atlético Paranaense terminou na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Mazangão foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Ferroviário foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 18 terminou assim: o Novo Horizontino ficou na liderança com 7 pontos em 3 jogos. O Votorati foi o segundo colocado com 7 pontos em 3 jogos. O ABC foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Genos ficou na quarta posição com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 19 terminou assim: o Palmeiras na liderança com 7 pontos em 3 jogos. O Oeste ficou na segunda posição com 5 pontos em 3 jogos. O Santa Cruz foi o terceiro colocado com 2 pontos em 3 jogos. O Náutico de Roraima ficou na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 20 está assim: na liderança, o Sport do Recife com 6 pontos em 2 jogos. O Referência na segunda posição com 6 pontos em 2 jogos. O Cascavel está na terceira posição com apenas 2 jogos e nenhum ponto. O Boa Vista está na quarta posição com 2 jogos e nenhum ponto. O grupo 21 ele está assim: o Grêmio na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Porto Vitória na segunda posição com 3 pontos em 2 jogos. O Atlético Guaratinguetá na terceira posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Vitória da Conquista na quarta posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. O grupo 22 terminou assim: o Goiás na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O Marcílio Dias na segunda posição com 4 pontos em 3 jogos. O Taubaté na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Inter de Minas na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 23 ele está assim: na liderança, a equipe do Zumbi com 6 pontos em 2 jogos. O Flamengo do Rio de Janeiro na segunda posição com 3 pontos em 2 jogos. O São Bernardo na terceira posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Cruzeiro da Paraíba está na quarta posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. O grupo 24 terminou assim: o Red Bull Bragantino na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O União Suzano na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Avaí foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O União na quarta posição com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 25 ele está assim: o Fortaleza na liderança com 4 pontos em 2 jogos. O Ituano na segunda posição com 4 pontos em 2 jogos. O Carajás na terceira posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. O São Bento na quarta posição com apenas 1 ponto em 2 jogos.
O grupo 26, ele já terminou, está assim. Na liderança ficou a equipe do América Mineiro com 9 pontos em 3 jogos. O Esfera ficou na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Piauí foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Estrela de Março ficou na quarta posição com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 27, ele terminou assim. O Santo André na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O Corinthians ficou na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Porto Velho foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Rio Branco terminou na quarta posição com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 28, ele terminou assim. O Falco na liderança com 5 pontos em 3 jogos. O Vila Nova foi o segundo colocado com 5 pontos em 3 jogos. O Aster ficou na terceira posição com 4 pontos em 3 jogos. O Dourados ficou na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 29, ele terminou assim. O Flamengo de São Paulo na liderança com 7 pontos em 3 jogos. O Barra na segunda posição com 4 pontos em 3 jogos. O América de Sergipe ficou na terceira posição com 4 pontos em 3 jogos. O Internacional terminou na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 30, terminou assim. O Ibrachina na liderança com 7 pontos em 3 jogos. O Náutico de Pernambuco ficou na segunda posição com 7 pontos em 3 jogos. O Araucacema na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Monte Roraima ficou na quarta posição com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 31, ele ainda vai jogar, ele está assim. O Juventus na liderança com 6 pontos e 2 jogos. O Ceará na segunda posição com 6 pontos e 2 jogos. O Trindade na terceira posição com nenhum ponto em 2 jogos. A Portuguesa Santista na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. O grupo 32, ele já encerrou a sua participação e terminou assim. O 15 de Piracicaba ficou na liderança com 7 pontos em 3 jogos. O Vasco da Gama foi o segundo colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Canaã foi o terceiro colocado com 2 pontos e 3 jogos. O Nacional foi o último colocado na quarta posição com apenas 2 pontos em 3 jogos. E assim está a tabela de classificação da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.